Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Eu não estou interessado em... Olá, boa tarde. Está começando mais um programa que é o Espiritismo, através da 106.3 Ilha do Amor FM. Um programa feito com muito carinho para esclarecer, educar e consolar, levando até você, querido ouvinte, as mais diversos temas na visão espírita. Eu sou o Brito e estarei com vocês durante estes momentos na locução do programa. Contamos hoje com o apoio técnico de Souza, o anjo de guarda do Grupo Divulgar, com Raimundo e Irineia, com a presença aqui querida da nossa amiga Camila e com o nosso convidado que já se encontra no estúdio, João Alex. No programa de hoje teremos como tema central esquecimento do passado. Vamos analisar na visão espírita o porquê do esquecimento do passado, o motivo de não lembrarmos o que fomos, o que fizemos. Tudo isso e muito mais iremos saber daqui a pouco. E quem vai abordar este tema em nossa roda de conversa é o nosso querido companheiro de Movimento Espírita, João Alex, que já se encontra conosco. Antes, vamos ao nosso quadro Momento de Reflexão, com a mensagem O Bem. Ouça agora, Momento de Reflexão. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência, não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida. De onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Estamos de volta agradecendo a você que está sintonizado no programa O que é o Espiritismo, pela rádio e pelo site da rádio. Nos acompanhe pelo YouTube, na busca programa O que é o Espiritismo.
E toda terça-feira está disponível o programa do sábado anterior. Então, se você não puder acompanhar o programa todo hoje, na próxima terça-feira ele estará disponível no YouTube. Siga também o que é o Espiritismo pelo Instagram e pelo Facebook através da busca O que é o Espiritismo. Lembrando que este programa é interativo, você pode opinar, fazer pergunta através do telefone 3244-0864. 3244-0864. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Agora são 17 horas e 14 minutos. Em nosso estúdio recebemos o companheiro e amigo trabalhador do movimento espírita, João Alex, para desenvolver o tema Esquecimento do Passado. Boa tarde, João Alex. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa O que é o Espiritismo. Muito agradecido. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com todo o público da rádio e espero contribuir com o tema desta tarde, noite de hoje. E com certeza vai contribuir e muito. João, antes de iniciarmos nossa conversa, vamos tentar fazer o ouvinte entender de que esquecimento do passado nós estamos falando, né? Nós vamos abordar, para que ele não entenda que é do passado de anteontem, do mês passado, do ano passado, né? Vamos tentar fazer entender. Então eu queria colocar aqui o seguinte: o Espiritismo ele tem como um dos seus princípios a sobrevivência da alma, né? E sua passagem pelo plano material. Então assim, cada um de nós já esteve aqui muitas vezes, já tivemos pais diferentes, fizemos coisas diferentes, acumulamos uma série de experiências que foram incorporadas, né? E às vezes a gente pensa assim, isso nunca se perdeu. Então, baseado nisso que eu estou falando, se eu passei por tudo isso, ou o ouvinte que está agora ligado conosco, ele pensa, poxa, mas se eu já passei por tudo isso, por que eu não me lembro de nada? Isso é bem verdade, Brito. Nós temos, na verdade, nós somos uma vida em continuidade a partir do momento da criação. E cada uma das etapas que vamos passando nesta terra, cada vida vivida, nós vamos experimentando, nós vamos acertando, nós vamos errando. E isso faz parte do cabedal de conhecimentos que nós vamos adquirindo. Contudo, neste trajeto de vida, nós temos as divisões por cada encarnação. Digamos que você faça a sua escola e você passa pela primeira série, segunda série, e assim vai progredindo etapa por etapa. O espírito, saindo de um estado de ignorância até um estado de clareza moral e intelectual, ele precisa destes ciclos reencarnatórios, destas pequenas etapas que são as nossas vidas. Acontece que, vamos fazer uma analogia, quando você sai daqui para viajar, você viaja com as roupas que são adequadas para aquele local que você vai, você viaja com aquele equipamento que é necessário para onde você tem de ir. Você não leva tudo que você tem na sua casa. Com certeza, exato. E a lógica de cada processo reencarnatório em que o espírito tem de ingressar é que ele vai levar para ele apenas o equipamento necessário para a vivência daquele novo período de experiência. Daí não ter que levar toda a memória, todos os recursos que ele adquiriu durante este processo de vida. Aí o esquecimento do passado, ele faz parte deste contexto. Quer dizer então que esse esquecimento ele não é um obstáculo para que nós possamos aproveitar as experiências anteriores. A gente aproveita só o que é necessário para esta encarnação. Na verdade, é pelo contrário, né? Nós não temos aí um obstáculo, mas algo que a providência divina utiliza para dinamizar ou melhorar o aproveitamento dos seres. Imagina só uma situação. Nós vivemos hoje em uma sociedade múltipla, onde os preconceitos, onde as ideias de diversos vieses se cruzam. Quando você tem um ex-presidiário que sai da reclusão e passa a conviver em sociedade, ao saber que ele é ex-presidiário, muitas pessoas já têm toda uma aversão àquela percepção, não é? Então, tendo a lógica de que todos conhecessem o seu passado,
de outras existências, ou que você mesmo tivesse algumas resistências em relação àquilo que você equivocadamente, durante o processo de aprendizado, cometeu, isso já comprometeria também uma grande parte daquilo que você teria para fazer agora. Certo. Né? Inclusive o convívio familiar, o convívio marital, entre outras. Quer dizer, então, que cada reencarnação seria um novo ponto de partida. Isso. Hoje a gente pode pensar que em cada reencarnação você vai com as memórias do aprendizado do espírito. Uma vez que este ser está em formação, aquilo que ele adquire, aquilo que o compõe, que na verdade são estas evoluções, os melhoramentos que ele fez, seguem de modo muito instintivo. Na verdade, ele não tem dificuldades de agir como age. Aí se apontam, inclusive, algumas outras coisas, como as suas tendências, as suas ideias, elas pendem para aquilo que é mais familiar a eles, inclusive as más ideias. Então seria o quê? O esquecimento seria uma misericórdia divina para nós, num planeta ainda de expiações e provas? Na verdade, essa é a questão. Misericórdia divina é dar a todos os seres a possibilidade de exercer as suas vidas de maneira mais produtiva ou mais positiva para esse processo de desenvolvimento. Quando você imagina a programação que é feita antes da reencarnação, você imagina que na espiritualidade existe um preparo, uma tentativa de dizer, olha, vamos fazer um plano de voo, vamos programar as etapas de sua reencarnação. Você provavelmente vai encontrar com estes seres, você vai se apaixonar mais ou menos neste período, a sua programação é receber estas outras almas com quem em outro momento tu tivestes comprometimentos, talvez educá-las, acolhê-las como pai ou mãe, né? E imagina que entre estas almas que você vai acolher, existam aquelas que não foram seus afetos. Estas almas, se tivessem a memória exata, ou se você tivesse a exata memória do que foi cometido em uma outra instância, vocês poderiam dificultar os processos de realinhamento. Imagina um filho recém-nascido olhando lá da posição dele a um pai ou mãe que outrora foi seu algoz. Olhando para eles, meu Deus, aonde é que eu vim parar? Né? Isso seria desesperador. Então, alguns destes eventos, eles de fato recorrem como misericórdia, para que estes seres comecem do zero e comecem a evoluir em suas relações, em seus sentimentos e reestruturem, por vezes, relações que com memórias seriam muito mais difíceis. É interessante, você falou na questão do planejamento reencarnatório, e aí eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar. O espírito, ele tem ciência, ele participa desse planejamento reencarnatório? Essa questão ela tange a maturidade de cada espírito. Existem alguns cuja moralidade já está mais avançada e participam de uma maneira mais consciente dentro desses processos. Já outros espíritos, por vezes, são convidados ao projeto da reencarnação de maneira compulsória, imaginando que a reencarnação é um projeto de educação. Você faz um projeto de que durante aquela jornada de tantos anos na carne, você vai ter a oportunidade de experimentar aquilo que lhe foi motivo de falência em um outro momento, tomar uma atitude diferente, encontrar os significados dos processos que você viveu, ressignificar as próximas etapas. Então, quando você vai adquirindo estes entendimentos, você não vai ter a necessidade de retornar a eles de um outro jeito. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque me veio aqui a ideia
de que o espírito pode, no caso, como você falou, já um pouco mais evoluído, tendo condições de participar desse planejamento, se ele pensa assim, poxa, eu vou reencarnar, mas tem certas coisas que eu não vou levar para lá, ou seja, eu vou ter que esquecer para poder conseguir dar continuidade à minha evolução, não é isso? É verdade. Vamos pensar em algumas figuras históricas. Isso. Vamos pensar em um líder de um país, alguém que no comando desta organização tenha cometido desmandos particulares, tenha prejudicado um grande número de pessoas, tenha se comprometido com os seus projetos morais, e ele tenha de retornar a um projeto reencarnatório, só que para que ele não se sinta, ou para que ele tenha a possibilidade de evoluir, não se sentindo tão culpado por estas relações que ele teve outrora, ele vai retornar em uma circunstância no qual aquela menção de poder que outrora ele havia exercido, ela não participe de maneira tão ativa. Essa memória, este entendimento traria muito mais sofrimento, dificultaria muito mais os seus processos de resgate. Certo. Nós temos uma pergunta aqui, João Alex, que vem da Isabela. Ela pergunta, como explicar as pessoas que lembram de encarnações anteriores? Significa que são mais evoluídas? Ah, não, é Leonardo do Parque Shalom. Mas é o esposo da Isabela, né? Bem-vindo, Leonardo. Vamos pensar no seguinte. Não existe uma proibição da lembrança de vidas passadas. Na verdade, o que existe, como falamos ainda há pouco, é um processo de misericórdia, respeitando o processo de maturidade da alma. Para alguns, é complicado lembrar dos equívocos cometidos na vida recente. Não é? Existem coisas que você, dentro desta mesma encarnação, se ficar lembrando o tempo todo, não consegue fazer determinados progressos dentro dessa vida. Existem outras pessoas que sabem lidar com essa circunstância, reelaboram as lições e conseguem, a partir delas, inclusive, ascender a novos patamares, a novos entendimentos. Do mesmo modo, as memórias relativas a vidas passadas, elas têm que ser vistas na perspectiva da necessidade, da função. Não é? Deus nos coloca diante de circunstâncias que nos favoreçam o amadurecimento, não nos atropelaria com isso. Alguém que lembra das vidas passadas não necessariamente é um ser com uma evolução tão superior, mas consegue de repente processar alguns daqueles conteúdos de modo a ajudá-lo ou a incentivá-lo na busca de outras resoluções, que no momento ele não estava acontecendo. Muito bem. Pois aí, meu amigo Leonardo, do Parque Shalom, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta do nosso amigo João Alex. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta, continuando a nossa roda de conversa com o tema Esquecimento do Passado. Hoje com a presença do nosso querido João Alex, da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. Meu caro João Alex, com relação às nossas relações sociais, a lembrança do passado, ele pode melhorar ou perturbar essas relações? Vamos pensar que as nossas relações com a reencarnação, elas têm um foro individual. Você reencarna com um propósito, e os seus propósitos estão tocando a vida de outras pessoas também. Mas os seus propósitos particulares dizem respeito aos aprimoramentos, aos resgates que você deve fazer. Imaginando que todas as pessoas se importassem de uma maneira muito comprometida com os seus resgates, com as suas atenções, teríamos uma sociedade que tenderia a melhorar, a auxiliar-se mutuamente.
A lembrança do passado, dividido em um contexto social, dadas as evoluções ainda tacanhas, né, que partilhamos, ela poderia, em algum momento, ser bastante prejudicial ao desenvolvimento das individualidades. Hoje você entende que a imprensa, por exemplo, ela tem um poder muito grande de alterar as ideias ou sugestionar as ideias das pessoas que têm acesso a estes veículos. Então, imagine que uma pessoa tenha cometido em vidas anteriores um assassínio, tenha sido um parricida, tenha cometido chacinas ou qualquer outra coisa. Imagina se esta individualidade tivesse o seu passado, as memórias do seu passado repercutidas para a sociedade, que naturalmente já tem os seus preconceitos e dificuldades. Quão difícil seria para que este ser continuasse a sua jornada se importando com aquilo que ele veio fazer, com aquilo que deveria ter ficado sepultado em um outro momento, mas que é colocado à tona toda a hora, a todo instante. Seria de fato algo crucificante. Verdade. Quando nós desencarnamos, que nós vamos para a pátria espiritual, deixamos aqui o fardo físico, livre desse fardo, na espiritualidade, nós lembramos do nosso passado, das existências pretéritas? É uma pergunta muito curiosa. Mais uma vez a gente tem que olhar para os aspectos evolutivos que guardam as singularidades. Durante os nossos projetos reencarnatórios, existem seres cuja a moralidade, cuja maturidade para lidar com determinadas ações favorecem a estes uma extensão maior desta percepção de ser espiritual com consciência ampliada. Mas a maior parte dos seres hoje encarnados na Terra, eles têm uma memória um pouco mais restrita. Digamos, quando desdobrados durante o sono, por exemplo, nós temos uma maior percepção do plano espiritual. Contudo, você continua sendo o Brito, eu continuo sendo o João. Aquela outra etapa vivenciada em um outro momento para o projeto atual seria algo que de algum modo poderia nos complicar. Não é? Porque primeiro nós somos agentes destes sentimentos, nós vivemos aquilo que pensamos. Então, por vezes, a espiritualidade de fato impede que existam tais acessos. Algumas pessoas vão provavelmente lembrar aí as terapias de vida passada, como é que funciona isso. Bem, isso a gente pode explicar até de um outro modo, mas entendamos que pedagogicamente Deus coloca a cada um de nós apenas as lembranças que nos favorecem os projetos evolutivos. A gente não tem acesso a nada do que nós não possamos utilizar. Aquele provérbio popular de que Deus não dá a cruz que não possamos carregar. Isso é bem lógico. Dá um fardo pesado para ombro fraco. Exatamente, fardos pesados para ombros fracos. Nós temos que entender isto deste modo. Existe mérito, existem circunstâncias onde é apropriado lembrar do passado profundo, lembrar de projetos reencarnatórios anteriores. Bem, não dá para generalizar. Há circunstâncias e circunstâncias, e há méritos e méritos. Você me fez lembrar um filme que eu assisti, eu fiquei muito emocionado com esse filme, porque ele é baseado numa história real, que é Minha Vida em Outra Vida, que fala de uma senhora que ela começa a ter lembranças de uma vida passada e que ela desencarnou, apanhou muito do marido, né, e terminou desencarnando. E quando ela estava desencarnando, ela disse para o filho mais velho: toma conta dos teus irmãos.
E aquela lembrança foi com ela para a espiritualidade e veio nessa outra encarnação a ponto dela viajar para a Irlanda e lá procurar saber daquela família e terminar chegando à conclusão de que tudo realmente aconteceu como ela tinha na lembrança, que ela não era doida, como o marido dizia. Então, existem pessoas que lembram, principalmente aquele Brian Weiss, né? O Weiss tem vários livros, né? Casos sugestivos, muitas vidas, muitos mestres, 20 casos sugestivos de encarnações, e provando de maneira científica, né? Que essas lembranças, ele vai atrás, vai no cartório e vai procurar a família anterior e mostra isso hoje dentro da ciência. Quer dizer, não é só mais o espiritismo que fala sobre isso, né? Na verdade, o espiritismo ele traz a percepção de reencarnação como de um modo muito didático, a mostrar que o ser ele precisa de muitos ciclos devido à sua não capacidade de adquirir todos estes méritos ou todas essas construções de uma única vez. Mas voltando a este filme, que eu também assisti, acho maravilhoso, né? Existem outros relatos, outros pesquisadores em outras regiões deste mundo que, de fato, se aguçam neste entendimento, na busca de cruzamento de informações e memórias. E não é como se isso fosse uma novidade. Na verdade, a doutrina espírita ela vem trazer uma clareza moral em torno disso. Mas outras religiões orientais também partilham dos ideais de reencarnação e fazem dos princípios da reencarnação, do processo contínuo de amadurecimento do espírito. Muito bem. João, nós temos aqui muitas pessoas que não aceitam a ideia do esquecimento do passado, de que fala a doutrina espírita, porque quando nós argumentamos que todo sofrimento tem uma causa justa, e às vezes elas perguntam, mas eu não fiz nada nessa vida para estar sofrendo. Eu digo, olha, se não está nessa vida, com certeza está numa existência pretérita. E elas respondem assim, que seria injusto ser castigado por faltas que foram esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta, né? Então elas dizem, por exemplo, há uma justiça que é tramada em segredo e que não podemos pessoalmente avaliar, deve ser considerada como uma iniquidade. Então, o que falar para essas pessoas que pensam dessa forma? É curioso que este pensamento ele pode ser confortável para algumas pessoas, de que já que eu não lembro dos erros, eu não tenho os erros, né? Então eu deveria ter uma vida nova e a vida nova deveria ser do jeito que eu quero que ela seja. Mas é curioso, nós guardamos em nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir com o outro, os fundamentos daquilo que nós fomos ou da maneira como agimos em encarnações múltiplas. Não é como se a minha tendência ou a sua tendência a determinadas realizações não indicassem muitas vezes aquilo no que nós falhamos em outros momentos. Imagine que uma tendência natural a tomar aquilo que você acredita que quer, ou ser muito voltado às energias sexuais, aos desregramentos. Imagine que tudo isso hoje manifesto, analisando a si, na sua encarnação anterior, acaba delineando uma série de comprometimentos e erros. Não é que você precise saber cada fio, cada minúcia, quem foi que eu prejudiquei, por que eu fiz, quem foi que eu meti o dedo no olho. Não é necessário isso. Seria cruel até, se você tivesse que lembrar de todos os meandres das suas dificuldades. Mas imagine, por que será que eu tenho tantas dificuldades de adquirir as coisas, de manter a posse? Aí pergunte-se, qual é o meu nível de ambição? Qual é a minha gana? O que é que mais me encanta? O que mais me colocaria a perder?
E a partir desse momento você começa a delinear uma série de características suas. Características que, frente à moral cristã, frente às clarezas que a doutrina espírita traz, podem lhe ajudar em seus processos, em seus amadurecimentos, as suas atitudes, a forma como você vai conduzir o seu novo processo. Muito bem, o assunto é tão gostoso que nós deixaríamos o João Alex falar intermitentemente. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Estamos de volta. João Alex, nós vamos a um quadro Minha Casa Espírita. Então nós queremos que você fale da sua casa, os trabalhos que são desenvolvidos, os trabalhos que você desenvolve nessa casa e como chegar até a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. A Sociedade Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, ela fica no Vinhais Velho, na verdade é ali próximo, no Recanto dos Vinhais, né, a Vila de Vinhais. Ela surgiu a partir de um trabalho social, a creche Estrela do Oriente, a que assiste a crianças na periferia do Rio Anil, desenvolve esse trabalho de uma maneira muito bacana mesmo. E o Centro Espírita ele surgiu neste contexto. Nós nos reuníamos na creche, fazíamos estudos de Livro dos Espíritos, do Evangelho, filosofia espírita, nos livros de Miramês. Sempre foi algo muito bom. Esse trabalho foi evoluindo. Aos poucos começaram os trabalhos de distribuição de sopa a moradores de rua, trabalhos com evangelização infantil da comunidade, trabalhos com evangelização doutrinária mesmo dos frequentadores da casa espírita. Daí a pouco começaram a aumentar os serviços, né? Outras atividades como bazares, daí a algum tempo trabalho com gestantes. E enquanto isso foi acontecendo, nós fomos também construindo o Centro Espírita Fraternidade, que fica ao lado da creche. Hoje, o Centro Espírita ele funciona todos os dias nos trabalhos sociais, né? Além da creche, o trabalho do Sopão, dos amigos do Sopão, que são vários grupos que durante a semana de segunda a sexta saem para a distribuição de comida e de acalento a moradores de rua. Hoje nós temos um grupo de idosos, o Renascer, que ele trabalha aos domingos, de 15 em 15 dias. Hoje nós temos um trabalho com gestantes. As gestantes são acompanhadas por alguns profissionais, elas elaboram os enxovais de suas crianças. Com isso também cria-se toda uma questão do afeto. A Casa Espírita oferece, né, atendimento fraterno. Hoje, inclusive, aos sábados, nós temos um grande movimento dentro do Fraternidade. Muitas pessoas em atendimento fraterno. Eu trabalho como atendente fraterno da casa. Eu trabalho como palestrante, como evangelista, e todas essas partes elas compõem. Mas, na verdade, nós estamos para tudo que é. Quais são os dias de palestra pública? Palestras públicas, a palestra pública é aos domingos, às 18 horas, mas nós temos evangelhos de 40 a 50 minutos nos sábados a partir das 18 horas. Então, o estudo do evangelho existe no salão, né, a análise de textos do evangelho sequenciada. Na verdade, são várias pessoas que fazem análise sobre o Evangelho. Em paralelo, existe o processo de entrevista fraterna, existe a assistência do passe dentro da casa, entre outras coisas. Muito bem. Fica um pouquinho mais conosco que a gente ainda vai querer explorar um pouquinho mais no final. Graças, querido. Se você quer conhecer mais sobre o Espiritismo, procure uma casa espírita perto da sua residência. Entre no site da FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, clique em Casas Espíritas e você terá o endereço com toda a programação das instituições espíritas da capital e do interior. Hoje nós vamos divulgar o Centro Espírita Maranhense, que fica ali na Rua de Santaninha, número 112, com o telefone, que é o mesmo da FEMAR, 32 32 1395,
3232 9907. Dia de sábado, hoje, a partir das 16h30, já está acontecendo, até as 20h15, nós temos lá o atendimento fraterno. Temos reunião pública com palestra e passe às 19h30, vai até às 20h30. E no domingo também tem reunião pública com palestra e passe e evangelização infantil das 9 às 9h45. Confira agora a Agenda Espírita. Está acontecendo hoje e amanhã, 1º de setembro, o 14º Encontro dos Trabalhadores Espíritas de Balsas. Mais informações na FEMAR, telefone 3232-9907. Inclusive o Osmi e o Guest colocaram uma foto no WhatsApp, já estava em Presidente Dutra, já de partida para Balsas, isso na sexta-feira. No dia 14 de setembro, às 18h30, no Centro Espírita Francisco de Assis, localizado na Rua dos Afogados, número 73, centro aqui em São Luís, a AME, Associação Médica Espírita do Maranhão, estará fazendo um seminário de prevenção ao suicídio com o título Suicídio, Precisamos Agir. O Centro Espírita Francisco de Assis fica bem perto da Fonte do Ribeirão. Estamos chegando também ao 33º Encontro da região espírita da região tocantina. Os espíritas irão se reunir no dia 27, 28 e 29. No dia 27, o encontro será no auditório da OAB, na Rua Simplício Moreira, número 1083, Centro. No dia 28 e 29, o encontro será no auditório da UFMA, na Rua Urbano Santos, sem números, no Centro. Mais informações você consegue através do telefone 3232-9907. Nós vamos chegar agora àquela hora gostosa do nosso momento de arte espírita. E hoje nós estamos trazendo o poema Cegueira Espiritual. Este poema de José Maria Brito Lopes é um diálogo de alguém que se encontra cego para as coisas do Espírito, que conversa com Jesus. Senhor, eu quero enxergar, roga o homem chorando ao sublime Redentor. E Jesus, com a doçura no falar, responde ao sofredor. Então ama, faz da sua vida uma fonte de amor. E aquela triste alma, chorando, responde a Jesus: Ah, Senhor, eu não sei amar, tão pesada é a minha cruz. E Jesus, com a voz tão envolvente, diz ao homem docemente: Trabalhe em ti a bondade, humildade e compaixão. Busca sempre a verdade, utilize o perdão. Perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa sofrida. Não te entregues ao desespero, não sejas alma perdida. Pratique a caridade, santa e de coração. Busque sempre a verdade, siga rumo à perfeição. Arranque dos vossos olhos o véu da ignorância. Trabalhe o vosso solo com adubo da esperança. Adquirindo virtudes, terás a visão que anseia. Deixe cair as escamas e veja a luz que clareia. E com a visão sadia, por obra do meigo Rabi, clama o homem agradecido: Senhor, vejo a luz, eu enxergo, deixa-me te seguir. O mestre, amorosamente, estendendo a sua mão, abraça-o, confortando-o e reforça a lição. Se queres estar comigo, auxilie os pequeninos, pobres, desafortunados, que seguem tristes, sozinhos. Somente o amor restitui ao cego a sua visão. Abra os olhos com amor, purifique o coração. O homem então abre os olhos, acendeu a sua luz. É um novo ser, curado pelo amor de Jesus. Este foi o nosso momento de arte desta semana. O nosso abraço carinhoso para todos que estão ligados no programa O que é o Espiritismo. Um abraço para Leandro, meu filho, e a sua namorada lá no Bequimão, estão ligadinhos no programa. Abraço para todo o grupo Divulgar, rogando sempre a Deus que abençoe a todos e que continuem com esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Queremos agradecer também aos companheiros que nos deram suporte técnico, Raimundo Souza, né? E agradecer de maneira especial ao nosso irmão João Alex e aproveitar um pouco mais da sua sapiência para que ele possa nos dizer, ao se despedir, o que significa o Espiritismo em sua vida. Meu amigo, eu agradeço sim a oportunidade
E o Espiritismo em minha vida, eu digo que são meus óculos. São as lentes com as quais eu filtro os eventos de minha vida, são as lentes com as quais eu enxergo as pessoas, as minhas realidades de trabalho, as minhas realidades familiares. Não há como eu deixar de perceber aquilo que a doutrina espírita trouxe para os meus entendimentos particulares. Acredito que ela se torna muito luminosa em suas exposições e me ajuda nos meus trabalhos diários, nos meus esforços de me tornar uma criatura um pouco melhor, porque há uma longa jornada a se fazer. Muito agradecido pela sua presença e queremos que você leve o nosso abraço a todos do Fraternidade. Certamente. Eu quero lembrar que no próximo sábado nós vamos ter um programa especial, porque vai ser uma estreia, né? Nós vamos ter a estreia da Camila Dias, ela vai fazer a locução do programa, e o tema do programa será Depressão e Suicídio na Infância e Juventude, com a participação de Aimee Aguiar. Não perca, e nós estamos já torcendo pela nossa amiga Camila Dias. Agradeço a você, querido ouvinte, que esteve sintonizado conosco. Não esqueça, tudo que Deus faz é bom. Ele é o nosso Pai e quer sempre o melhor para nós. Aproveite para fazer da sua vida um oásis de paz. Utilize sempre as palavras te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me perdoe, muito obrigado. Enfim, utilize sempre a sua palavra com amor e seja muito feliz. Eu quero desejar um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.